Olá, bem-vindos à Hora da Sonequinha. Hoje nós vamos falar sobre conexão. Por que esse tema foi escolhido, né? Fala-se muito sobre a criança dormir bem, que a criança precisa de rotina, que a criança precisa daquilo, que ela tem que se alimentar bem, que ela tem que descansar bem durante o dia. E agora, eu até tenho visto mais esse assunto ser levado em consideração sobre essa questão da conexão, né? Do quão importante momentos de conexão são e do quanto eles favorecem o sono dos nossos filhos, né? Não só o sono, mas como todo o desenvolvimento deles, né? Essa sensação de segurança que a conexão traz para a criança, de independência, né? Do brincar livre, realmente, essa sensação, como que eu posso explicar? Da criança se sentir segura para o mundo, né? Então a conexão ela faz isso. Então, quando a gente fala em sono, não tem como a gente não falar em segurança, né? O sono, ele é um momento de segurança. Eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre, né, organização do ciclo de sono e tudo, e eu sempre falo dessa questão da segurança desde quando o bebê é muito pequeno. Se a criança ela não se sente segura no ambiente em que ela está dormindo ou que está fazendo uma atividade, é uma criança que não desempenha aquela habilidade, né, de forma adequada. Seja ela na escolinha, seja ela no momento da alimentação, seja ela no momento do sono. Então a segurança está relacionada a todo o desenvolvimento do nosso filho. E isso começa desde muito cedo. Na verdade, desde o nascimento, né, desde o primeiro minuto em que a criança ela nasce ali, esse momento de conexão ele deve ser iniciado. E como que ele é iniciado nesse começo, né? O que mais traz conexão para a criança, principalmente nesse momento do nascimento, é o toque, é o estar ali próximo, é o pegar no colo, né? Essa conexão ela vai sendo desenvolvida nesse início, né? Tanto da mãe com o bebê, como do bebê com a mãe, com o pai, né? Com a família, de uma forma muito de uma forma gigante, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia tem-se tido uma preocupação muito maior com essa criação de vínculo, né? Desde o nascimento. Antigamente a gente via, hoje a gente fala muito, né, de parto humanizado, seja ele um parto normal ou uma cesariana, né? A cesariana pode ser humanizada, deve ser, né? Então, da criança ela nascer e já ter o contato ali com a mãe, com o pai. Antigamente a gente não via tanto isso, né? Então, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, muitas políticas mudaram, né? E hoje em dia a gente já vê isso com muito mais frequência, né? É estranho quando isso não acontece até, né? E antigamente o estranho era o contrário. Então isso já é uma coisa que deixa a gente muito feliz, que é o momento em que já se inicia o vínculo ali, né? Aquela hora ouro da criança. Claro que se o bebê nasce e tem alguma particularidade ou precisa de um atendimento rápido, esse momento ele vai ficar um pouco comprometido ali no início e a gente pode sim resgatar ele depois. Não quer dizer que essa criança não vai ter esse início, né? Essa criação de vínculo, muito pelo contrário. Então, assim, ninguém consegue passar mais segurança para um bebê do que o próprio pai e a mãe, né? E a gente precisa investir muito nesse momento. Logo que o bebê nasce, a gente tem muitos sentimentos ambivalentes. E isso é super natural. A gente se cobra muito por isso também, né? Às vezes vem uma tristeza misturada com uma alegria, misturada com um momento de exaustão. Isso é muito comum nesse começo, né? Principalmente ali no puerpério. Não quer dizer que depois a gente não tenha de novo esse sentimento, né? Outro dia eu até estava conversando com uma cliente minha e ela falando isso, do quanto ela se cobrava, e ela até usou a seguinte frase, que eu não sei por que eu fui arrumar um bebê, porque eu acho que eu não estava pronta e eu não consigo dar tudo o que ele precisa, parece que tá sempre faltando alguma coisa, eu não consigo controlar os momentos dele de estresse, de choro, e ela falou assim, minha vida era tão controlada. E é normal a gente ter esse sentimento às vezes. Quem aqui que é mãe que nunca teve esse sentimento, né? De onde é que eu fui amarrar o meu burro, né? Tava tudo tão tranquilo, minha vida toda organizada e o filho nasce e realmente a gente vê que, principalmente nesse primeiro ano de vida, a gente não é que a gente perde o controle da nossa vida, mas é que tem uma coisa que está acontecendo que é nova e que a gente precisa se dedicar, porque é uma profissão nova que está iniciando na nossa vida e a gente está aprendendo. E é um momento de muita renúncia, sim, mas o que a gente tem que pensar e o que a gente não vê nesse momento ali é que aquilo ali é passageiro, não é para sempre. E lá na frente a gente vai olhar e vai falar, puxa, que pena que aquilo ali não é pra sempre, né? Porque logicamente no momento que a gente está vivendo é muito intenso, como eu falei, esses sentimentos ambivalentes, eles mexem muito com a gente e a gente acha que nunca mais vai conseguir sair daquilo ali, né? Que aquilo ali vai tomar conta da nossa vida. E muito antes do que a gente imagina, aquilo tudo passa.
Então é isso que a gente tem que ter em mente. Favorecer o vínculo com a criança é um momento de muita conexão e isso é o que vai ditar o restante da vida toda dessa criança, né? A criança que cresce num ambiente em que ela tem segurança, em que ela tem carinho, em que ela tem atenção, em que a gente se aceita enquanto mãe, porque esse sentimento de que eu tenho que fazer tudo certo, de que eu não tô dando conta, não combina com a gente não. Não combina com mãe. Mãe dá conta sim. Quando a gente tem o filho ali e a gente precisa cuidar, é aquela história, né? Nasce uma mãe quando nasce um filho, e é a pura verdade. Então assim, a gente dá conta de gêmeos, de trigêmeos, depende do que vem pra gente cuidar, né? É muito comum que muita gente fala assim, nossa, eu não tô dando conta de um, imagina se viesse dois. E aí as mães que têm dois, que eu tenho muitas clientes que têm gêmeos, e tem dois filhos, elas dão conta dos dois. E às vezes elas olham para quem tem um e falam, nossa, se fosse um ia ser tão fácil, mas às vezes aquela mãe que tá com um tá achando difícil, por quê? Porque é a nossa vida, é o que a gente tá vivendo ali, é o nosso momento e não tem problema nenhum, né? E nisso daí também, lógico que a gente vai ter as diferenças, mas quando os desafios eles surgem, nós conseguimos enfrentar sim. Outra situação que é super importante para esse momento de conexão, para favorecer esse momento de vínculo, é ter rede de apoio. Isso já é comprovado até cientificamente que nos ambientes em que a gente tem uma rede de apoio melhor, a gente consegue se conectar mais com a criança, porque a gente consegue ter mais tempo, a gente consegue ter com quem conversar, liberar nossas angústias, né? Dividir aquilo ali. Então a rede de apoio ela é fundamental para a sanidade mental da mãe, tá? A falta de apoio, seja ela, né, da parte do pai ou mesmo da parte da mãe ou familiar, enfim, ela gera sentimentos negativos. Principalmente nesse início em que a gente está com a questão hormonal bastante modificada. Então, por isso que é importante a gente saber aceitar ajuda, saber pedir ajuda, porque eu falo por mim, eu tive muita dificuldade em pedir, eu tenho dificuldade em pedir ajuda, às vezes eu tô assim, me descabelando, tô cheia de coisa para fazer, mas eu não gosto de pedir. E é um erro, né? É uma falha muito grande, porque isso daí não me ajuda em nada, muito pelo contrário, me sobrecarrega, me deixa pior, eu acabo às vezes tendo comportamentos ruins, né, acabo perdendo a paciência, e isso acontece mesmo com muita gente, então saber reconhecer e saber pedir ajuda é muito importante, isso vai nos ajudar muito nesse período também. Então lembrem-se, rede de apoio são pessoas, né, é uma coisa que favorece, contribui ali para aquele vínculo mãe-bebê. Então, invistam nessa rede de apoio. Então, tem muitos estudos que apontam que quanto mais apoiada, né, emocionalmente ali a mãe é, mais ela consegue favorecer esse vínculo, né, criar esse vínculo, esse cuidado com a criança. E mais ela é capaz de atender às necessidades da criança, sejam essas necessidades de alimentação, isso está muito relacionado também à amamentação. Mães que às vezes não têm apoio nesse início, principalmente, onde a amamentação ainda está num processo crucial ali, né, o comecinho da amamentação, acabam às vezes até fazendo um desmame precoce, porque não tem apoio, né, não tem uma pessoa para estimular, para conversar com ela, para dar o apoio, para trazer a segurança que ela precisa. Porque o que eu vejo muito nos atendimentos também, e assim, é o que me dá mais alegria em trabalhar com isso, é que muitas vezes a gente se sente sim insegura, e eu acho que é uma posição que a mãe fica quando ela tem filho, né? A gente quer tanto acertar, a gente tem tanto medo de fazer errado, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas ter a segurança, ter o apoio de outra pessoa, que graças a Deus é o que o meu trabalho me proporciona poder fazer por outras mães, e é o que eu gostaria muito, e graças a Deus eu tive esse apoio também, tanto de amigos como de familiares, é de ir ali e apoiar essa mãe e falar, não, você tá no caminho certo, é assim mesmo, isso vai passar, você tá fazendo certo. Então a gente precisa desse apoio emocional, né? E isso favorece muito, principalmente nessa questão da amamentação, que é a gente se sentir capaz, né? E quando a gente está sozinha, realmente vem mais esses pensamentos negativos e a gente começa a se sentir incapaz na amamentação, incapaz em conseguir colocar o nosso filho para dormir. E eu falo que essa conexão, né, essa ligação, eu falo até de sincronia do sono da mãe e do bebê, nesse começo é tão ligado também que os nossos sentimentos, eles são
todos transmitidos para os nossos filhos, né? Tanto as nossas expectativas, as nossas frustrações, os nossos momentos de estresse, todos os sentimentos, né? Tanto de alegria, lógico, como os de tristeza, né? De insuficiência. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, tentar se controlar. Num ambiente feliz e tranquilo, as coisas acontecem de uma forma muito mais tranquilas, né? Não vou dizer natural, mas assim, é natural também. As coisas vão acontecendo, não gera aquele momento de estresse tão grande, né? E percebam que quando a gente está mais estressada, os dias que a gente está mais cansada, parece que são os dias que o bebê exige mais de nós, né? Parece que ele resiste mais às sonecas, a gente não consegue colocar ele para dormir, o bebê não mama direito, ele tá agitado. Parece que tudo vai contribuindo, né? Você fala, poxa vida, já não tô num dia bom e tá tudo isso acontecendo. Talvez tudo isso esteja acontecendo exatamente por conta desse sentimento, desse estresse que nós estamos tendo. Não quer dizer que a gente tem que controlar tudo. Lógico que tem dias que a gente tá triste, né? Mas eu falo muito para minhas clientes e a gente vê muito isso na prática também. Tem vezes que a mãe tá tentando fazer o bebê dormir e isso acontecia comigo também, tá, gente? Meu marido às vezes estava trabalhando e a hora que eu escutava ele abrindo a porta da sala e eu tava com o Miguel no colo, eu falava, ai meu Deus, graças a Deus. E aí assim, eu tava ali tentando fazer o Miguel dormir, o Miguel estressado, eu já cansado também, porque a gente começa a se sentir impotente, do tipo, meu Deus, eu dou de mamar, eu cuido, mas eu não tô conseguindo colocar meu filho pra dormir, o que tá acontecendo, né? Eu não sou uma mãe completa, como assim? A mãe não consegue fazer o próprio filho dormir? E aí, a hora que meu marido chegava, eu passava o Miguel pra ele, o Miguel dormia em 5 minutos. Eu falava, gente, mas como pode? Fiquei tentando fazer o menino dormir e o menino não dormiu, mas é exatamente pelo sentimento. Primeiro que o homem, ele é muito diferente da mulher, né? Vamos começar por aí. O homem é super racional, ele sabe o que ele tem que fazer, ele é mais direto, ele não se comove tanto ali com as emoções, e a mulher é a pura emoção. Então a gente tem essa emoção à flor da pele mesmo, né? E isso daí tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, sempre. E o pai, ele chega muito mais relaxado, com o controle da situação, tranquilo, passa essa segurança, essa tranquilidade pro bebê e o bebê dorme. Então é isso que acontece. E como eu falei, né, eu vejo isso muito com as minhas clientes, eu converso muito sobre isso com elas, porque elas às vezes relatam isso pra mim. Luana, eu tava tão estressada, eu fui lá tentar fazer ele dormir, já tava sem paciência e tal, aí eu cansei, chamei o pai foi lá e ele dormiu em 5 minutos. Então estão vendo que entrar tranquila, né, para esse momento, e eu não digo só de sono, tá, gente? Eu vejo isso na alimentação também. O dia que eu tô mais cansada, eu tô estressada, eu vou dar comida pro Miguel, eu vejo que ele brinca mais com a minha cara, ele me enrola mais. E o dia que eu tô mais segura, eu tô mais firme assim, o desenrolar daquela atividade é bem mais tranquilo. E isso vale pro sono, vale pra alimentação, vale pra atividade, vale pra gente corrigir a disciplina do filho, pra tudo. Então, estar seguro, tranquilo, saber o que você está fazendo, transmitir isso para a criança ajuda demais nesse momento, tá? E a gente vê isso na prática, a gente vê tanto as coisas dando certo, como o dia que a gente está mais irritado, as coisas sendo mais difíceis. Avaliem isso na casa de vocês também. Então, por isso que eu falo, ter uma rotina organizada durante o dia, conseguir entender, né, interpretar o choro, né, a necessidade da criança, é o que nos dá segurança também, porque se você sabe que seu filho não tá doente, que ele tá bem, que ele brincou, que ele se alimentou bem, não tá com fome, não tem nada acontecendo e ele tá chorando, você sabe que ele tá com sono, fica seguro ali, não se abala não, fica tranquila, conversa com ele, acalma, mantenha a segurança e assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou conseguir, tá tudo sob controle e aí as coisas vão se encaminhar. Ah, Luana, mas é fácil para você falar isso, né? Você não tá passando por uma privação de sono. Realmente, tem muitos estudos, muitos psiquiatras, neurologistas que já estão relatando, e hoje em dia esse assunto já é mais difundido também no meio, né? A questão da insônia do bebê relacionada à depressão materna. Isso é muito comum, principalmente no primeiro ano de vida, né? De chegada do bebê. Então a gente precisa sim estar atento a isso. Quando eu falo em saber reconhecer e pedir ajuda, não é só a ajuda do familiar, não é só chamar o pai ou chamar a amiga, a sogra para dar uma mãozinha em casa, fazer uma comida, ajudar a lavar uma roupa, ou mesmo ficar com o bebê um pouquinho para eu poder ter um tempo de descanso, um tempo de qualidade para mim, que isso é fundamental, né? A gente vira mãe, mas a gente precisa lembrar que para a gente cuidar de outro ser, né, cuidar do filho, a gente precisa estar bem também. Então a gente precisa olhar para nós, não é tudo pro outro, tudo pro outro, tudo pro outro. A gente precisa se cuidar também. Então ter esses momentos nossos para fazer coisas que a gente gostava de fazer
são super importantes para a gente manter essa sanidade mental, né? Manter a nossa saúde psicológica em dia, né? Seja para fazer uma caminhada, para tomar um banho, para ir ali se arrumar, né? Depende do que você gostava de fazer, mas a gente precisa ter esses nossos momentos de volta também. E quando a gente fala dessa questão da depressão, ela realmente pode acontecer. Não é um assunto que a gente tem que esconder. Antigamente ainda existe muita resistência com essa parte da saúde mental, sim. A gente tem um certo preconceito em aceitar, né, em reconhecer que a gente está precisando de ajuda profissional nesse momento, e isso faz toda a diferença. Ajuda demais no nosso relacionamento com o nosso filho, com a nossa família. Então, se você está percebendo que você está ficando um pouco mais deprimida, está mais estressada, e isso acaba tendo uma interferência até nessa questão que é o nosso assunto principal de hoje, né? Que é essa questão da conexão, acaba fragilizando essa conexão com o nosso filho, né? Então, é importante que a gente cuide disso, né? Cuidar da nossa saúde também. Então, saibam reconhecer e procurar ajuda nesses momentos também. E muita gente fala, né? Ah, mas você você tem que colocar esse menino pra dormir, largar ele lá chorando, e você precisa descansar. Que mãe que tem psicológico para fazer isso, né? Principalmente quando a gente já está abalada psicologicamente. Então não tente mudanças muito repentinas, mudanças drásticas, principalmente nesse período que a gente está mais sensível, né? A gente precisa fazer mudanças gradativas, que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga ver um resultado, para a gente se estimular também, né? Senão a gente acaba ficando, ao invés de melhorar, a gente acaba piorando. Então, saber procurar ajuda no momento ideal, reconhecer o nosso momento, não o momento do outro, é o nosso momento, né? No momento em que eu me sinto preparada para assumir certas mudanças na minha vida, no meu estilo de vida, na minha forma de maternar, eu quero mudar isso daí. Então, o momento é seu. Não se sinta pressionada por ninguém. Eu sempre falo que, às vezes, vem mães que falam, eu já fiz várias consultorias e não tinha dado certo e não sei o que e tal. Às vezes não deu certo porque não era o seu momento, né? A gente precisa reconhecer o nosso momento quando nós estamos prontas para fazer uma mudança, porque a consistência, né, seja ela num tratamento, seja ela numa mudança de hábito, né, que seja uma dieta, a gente precisa de consistência, de tempo para a gente começar a ver resultado e colher, né, os frutos daquela mudança que a gente está fazendo. Então, fuja sempre dos radicalismos. Tenha um objetivo, sim, que isso é importante, mas ao longo desse caminho, se você precisar mudar esse caminho, não tem problema nenhum, né? Eu acho que isso é, inclusive, importante, a gente ter um objetivo para a gente saber onde a gente quer chegar, mas não quer dizer que a gente tem um único caminho. Talvez a gente precise pegar um caminho diferente durante essa caminhada. E tenha consistência e comprometimento com as mudanças que você vai estabelecer na sua vida, na do seu filho, na da sua família. Então, para a gente finalizar, transmita muita segurança para o seu filho. Use e abuse desses momentos de conexão, que é o momento do banho, é o momento de ficar com o filho no colo mesmo, aquele contato pele a pele, é uma atividade que você vai ficar ali, uma massagem, é um momento em que você vai ler uma historinha com a criança. Eu vou colocar também, vou fazer alguns posts aqui falando sobre esses momentos de conexão, para ficar marcados aqui para vocês. Mas assim, são momentos em que nós estamos inteiramente presentes para os nossos filhos, tendo contato físico, tendo aquela questão do olhar, né? O olhar direcionado para o filho, olho no olho, dando valor para a atividade dele, para as crianças mais velhas conversando, sabendo como é que foi o dia delas, fazendo um relato, né? Uma reunião de família, refeições em família. Então, assim, tudo isso ajuda a favorecer esse vínculo, né? Que é super importante para a gente transmitir essa segurança para as crianças. E eu nunca vi isso daí dar errado, né? Não tem uma dose. Ontem eu estava conversando com uma amiga também sobre isso, que amor demais, né? Carinho demais não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Então, usem e abusem dessa criação de vínculo, desse momento afetivo de vocês, que só nos traz ganhos. Hoje era sobre isso, né, que eu queria falar um pouquinho mais com vocês, que eu acho que precisava de uma atenção especial, né, isso que a gente tem falado e reforçado tanto desses momentos de conexão, e eu espero que tenha ajudado e trazido novas informações, né, coisas que venham a agregar mesmo para as mães e os pais que me acompanham aqui. Até a próxima!